produtora rural do município de Araguaçu, a Lulu de Meireles de Toledo, que é produtora rural na fazenda Água Fria. Trabalhou 25 anos numa transportadora, a Lulude, e acabou depois como administradora de uma propriedade rural em Tocantins pela sucessão familiar. Bem-vindo ao programa, Lulude. Muito obrigada, é o maior prazer. Estou assim, muito feliz de poder colaborar com todas. Comigo aqui no estúdio, uma especialista num assunto muito atual, que é bem-estar animal, o bem-estar dos animais na propriedade, que vai falar sobre um assunto interessantíssimo. Adriane Zarte, veterinária, natural de Dom Pedrito, né, Adriane, mas mora em Mato Grosso do Sul, já faz 20 anos. Bem-vindo ao programa, Adriane. Obrigada, Alessandra. Um prazer enorme estar aqui conversando aí com a tua audiência e contando um pouco das experiências que a gente vive aí no campo e principalmente estando aqui, né, na minha terra natal, aqui no Rio Grande do Sul. O que é mais gostoso agora? Vamos puxar a brasa. Tu gosta... Que sensação tu tem quando tu vem no Rio Grande do Sul? Tu saiu quando tu tinha 12 anos 12 aqui. anos, exatamente, 12 anos. Que sensação tu tem? Qual é a diferença lá do Mato Grosso do Sul para cá? Qual é a diferença? Eu acho que assim, a sensação que eu tenho, que eu venho para cá toda vez é de nostalgia, né? Eu passei a minha infância aqui, principalmente agora, eu acabei de vir de Dom Pedrito, da minha cidade natal, eu estive trabalhando por lá e não tem como não lembrar de tantos momentos, né, bons e felizes que eu passei por lá. Então é realmente emocionante. Eu sempre costumo falar que eu adoro ter uma desculpa para vir para cá, né? Que maravilha. Mas tu teve um bom motivo. O teu assunto é fantástico. Essa mulher aqui, ela tem um curso técnico que se chama Nada nas Mãos. Um curso para trabalhar uma técnica de manejo única entre o gado. Conta pra gente como é que funciona essa técnica, nada nas mãos. Como é que é? É uma linguagem totalmente corporal para tratar com os animais? Exatamente, Alessandra. Como o próprio nome já diz, né, a gente não precisa de qualquer ferramenta para trabalhar com os animais. Onde a gente trabalha, né, focado no posicionamento, o ângulo que a gente se coloca em direção aos animais e principalmente ali a nossa atitude. A gente costuma falar que a gente trabalha, né, mais guiando o animal do que tocando, né? Mas isso só com a postura do... Como assim? A gente vai mostrar uns vídeos aí, você logo vai ver. Só com a postura do corpo se impondo para o bicho? Como é que é isso? Exatamente. Na verdade, assim, a técnica Nada nas Mãos, ela foi criada através da observação de como o bovino se comporta na natureza. Então, a gente usa o instinto do boi a nosso favor na hora de trabalhar com eles. A gente, né, se coloca, se posiciona sempre de forma que o gado possa nos enxergar. Esse é um dos instintos, acredito, mais importantes do bovino e que a gente mais ignora, porque na forma tradicional de trabalhar na lida, a gente trabalha tocando o gado, ou seja, a gente contorna o lote, vai lá para trás e coloca a pressão atrás. Olha aí, ó. Exatamente. Então a gente faz justamente faz de frente, ao contrário. Exatamente, sempre ao contrário. Sempre ficando dentro do campo de visão do bovino. A gente trabalha sempre de forma que o gado passe ao nosso redor, trabalha com pressão e alívio, e usa ali o ângulo que a gente se coloca em direção ao gado para dizer, digamos assim, para demonstrar, para guiar o animal para onde a gente quer que ele siga. Tu consegue fazer tu manuseia ele da forma que tu quiser ou tem alguma restrição à técnica? Não existe restrição. A técnica funciona para qualquer tipo de animal, para qualquer categoria, para qualquer raça. E o que eu acho, né, bacana de mencionar assim, é que o nosso objetivo com a técnica Nada nas Mãos é fazer com que o gado ele se mova, né, para a gente, ele trabalhe para nós, digamos assim, porque ele confia na gente, porque ele vê a gente ali como líderes, na verdade. Como é que funciona isso com o animal? Que instinto ele tem, que ele percebe, o que passa na cabeça dele? Vamos fazer a pergunta diferente. O que passa na cabeça? O que tem que passar na cabeça do ser humano para conduzir o animal nessa hora? Eu acho que tudo parte do princípio, acho que respondendo assim para a tua pergunta, para a gente contextualizar melhor, é a gente entender que o bovino, lá no começo, ele é um animal doméstico, ele foi domesticado pelo ser humano, ele é diferente de um animal selvagem. Claro. Se a gente pegar um comportamento de um animal selvagem, como uma onça, um lobo, um veado, enfim, no momento que ele sente a presença
presença de um ser humano, ele foge, ele não tem curiosidade nenhuma. Diferente de um bovino. O bovino, ele pode até correr num primeiro momento, se ele assustar com o ser humano, mas depois que ele percebe que esse ser humano não tem um comportamento de predador, ele volta, ele tem absoluta curiosidade em relação a nós seres humanos. Então, ele não vê a gente como um predador instintivamente, a não ser que a gente adote um comportamento de predador, o que muitos fazem. Que tipo é o comportamento de predador? Às vezes as pessoas fazem e nem sabem que estão sendo predadoras com o animal. Se a gente pensar como que um predador chega num lote, né? O predador, ele chega... primeiro que ele nunca ataca sem observar o gado, né? Primeiro, sem observar o lote. Primeiro ele observa o lote e ele escolhe quem ele vai atacar. Normalmente ele escolhe o mais fraco do lote. O mais velho, o doente, enfim, que fica mais fácil para ele. E no momento que ele escolhe quem ele vai atacar, ele pega e vai, entendeu? Ele corre atrás e vai atrás da presa dele. Então, se você chegar num lote e sair correndo atrás do gado, você vai adotar uma atitude de predador. Então, normalmente a gente faz o contrário. Quando eu chego num lote, no momento que eu pressiono, que eu vejo que os animais se sentem ali incomodados com a minha presença, eu recuo, eu volto para trás. Justamente para mostrar para o gado que eu não tenho esse comportamento de predador. Então, assim, baseado nisso, nesse instinto do bovino de não querer fugir da gente, sim, de ter essa curiosidade de querer trabalhar para nós, é que a gente usa, né, de ganhar a confiança do gado, né? Então eu quero que o gado confie em mim e entenda que eu sou o líder ali. E é muito fácil da gente ganhar a confiança e mais ainda da gente conseguir liderar o bovino. Por quê? Porque o bovino, na natureza, ele é um seguidor. Então, se o bovino ele gosta de seguir, se a gente observar um lote de animais, eles estão parados num canto, de repente um animal corre para um lado, o restante simplesmente acompanha. Então, assim, ele tem esse instinto de seguir muito forte. E aí, essa condução também parte desse princípio de fazer com que o gado te siga, ou tu ataca, ou tem as duas técnicas? Não, na verdade o gado a gente trabalha sempre, né, guiando o gado. Por exemplo, se eu preciso passar uns animais numa porteira, eu guio o primeiro animal, claro, e eu deixo que o restante acompanhe. E ali eu vou pedindo para o gado fazer o que eu quero que ele faça. Em nenhum momento a gente, né, obriga um animal a fazer alguma coisa para nós, a trabalhar para nós. Não, eu sempre convenço ele a trabalhar para mim. Mais ou menos isso. Aproveitando o gancho que a gente está com a Lulude na linha, lá na fazenda da Lulude, na Água Fria, lá em Araguaçu, no Tocantins, eles são um grande exemplo de manejo. Eu poderia dizer que hoje é uma das fazendas onde se maneja vaca, principalmente vaca Nelore, com uma perfeição invejável. Assim, é um exemplo. É muito bonito de ir lá ver a equipe deles trabalhando. Pois é, Lulude. Você vê que existe uma harmonia muito grande entre os manejadores e o gado. Como é que foi isso? Conta pra gente aí como é que foi o resultado dessa nova técnica de nada nas mãos, né? Os ensinamentos da Adriane que tu aproveitou para a tua propriedade. O teu município, Araguaçu, fica perto da onde? Para todo mundo se localizar aqui. E como é que funciona essa técnica para vocês aí? Olha, Araguaçu fica localizado no sul de Tocantins, bem próxima da divisa do Goiás e São Miguel do Araguaia. Nós estamos com a Adriane desde maio de 2018. O primeiro impacto, na primeira visita que ela chegou lá na fazenda, foi assim, muita resistência dos funcionários. Ela falou que poderia levar o lote que eles escolhessem, e eles já levaram umas 500 novilhas. Aí foi aquela surpresa geral, porque uma moça novinha, bonita, no curral, e foi o maior sucesso. Foi assim, super tranquilo, não teve problema nenhum. Só sei que a hora que acabou, nesse dia, ela foi assim, a heroína. Desde então, ela está indo lá com a gente várias vezes. Ela tem uma coisa muito, assim, legal com todo mundo, aquele carinho especial. E ela conseguiu introduzir esse manejo que hoje, para nós, é, assim, fundamental. Como é que foi o resultado na prática, Lulude? Melhorou o desempenho, melhorou em números? Muito, em números e muito. O que mais nos surpreende, o que melhorou para eles, foi a tal da escolinha que ela faz com os bezerros. Então, como eu já estou há tempos, então
e fazemos em várias categorias, a evolução foi assim muito grande. Com essa evolução do gado ficar mais calmo, em números, o que resultou para nós? Primeiro, bem-estar do animal, bem-estar do funcionário e foi no ganho de peso. Ganho de peso. Ganho de peso. Porque o animal não se estressa tanto, né? Não se estressa, funcionário não machuca, acaba aquele estresse todo e ela faz hoje para nós o nosso ciclo completo de manejo, tanto na parte da reprodução, na parte das maternidades, na parição. E a ATF hoje é uma peça assim, fundamental para nós. Ou seja, valeu total o investimento nesse tipo de técnica para vocês aí? Nossa, se total valeu e se paga fácil. Eu recomendo, quem tiver oportunidade de conhecer, e até realmente nós estamos à disposição, se alguém quiser ir lá verificar, porque tem uma coisa boa, graças a Deus, que acontece na minha fazenda. Meus funcionários não são volantes. Tu tem então, eles fixos? Toda vez que ela vai, ela consegue ensinar uma coisa nova para eles e eles vão evoluindo e mostram o resultado. Acontece a evolução dentro da propriedade também. Isso é importante, exatamente. né? Não é que ela vai embora, eles viram as costas e não fazem. Eles fazem sim, gostam, porque eles viram que traz o resultado. E a escolinha com os bezerros é fundamental. Deixa eu perguntar agora sobre essa história da escolinha para Adriane aqui. Que escolinha é essa para bezerros, Adriane? E outra pergunta. Como é que foi ser mulher, assim como a Lulude percebeu isso, quando tu estavas no meio da pionada dela, tratando de um assunto que tu estava ensinando eles, mostrando para eles como é que tinha que ser. Como tu te sentiu fazendo isso como mulher? Ou isso simplesmente é algo que não influencia, o gênero nessa hora não influenciou em absolutamente nada? Ou tu sentiu? Certo, vamos lá. Primeiro vamos falar então da escolinha de bezerro, da escolinha dos bezerros ou escolinha dos terneiros. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, Lulu, de aqui ninguém fala bezerro. Aqui é terneiro, mas a gente fala bezerro, terneiro é do Brasil. Aqui é terneiro e aqui não é curral, é mangueira. Eu fiquei a semana toda trocando os termos na minha cabeça aqui. Mas enfim, a escolinha dos bezerros ou dos terneiros, depende para quem aí tá nos ouvindo. Na verdade, é uma estratégia que a gente usa no manejo para treinar o nosso gado para trabalhar para nós. Tudo, como eu disse lá no início, né, a gente quer que o gado trabalhe para nós porque ele confia na gente e porque ele enxerga a gente ali como líderes. E a gente usa esses mesmos princípios quando a gente treina, por exemplo, os nossos cavalos ou os nossos cães. Então, por que não treinar o nosso gado? Às vezes as pessoas acham que eu sou meio doida quando eu falo que tem que treinar o gado. Fala aí, vamos lá. Mas faz total doido sentido. É o que mais vem aqui nesse programa, não tem problema. Mas faz total sentido, já que o gado ele fica dentro de uma propriedade por muito tempo, ainda mais se for uma fazenda de cria, que é o caso que nós estamos falando dos terneiros. Né? O gado ele fica ali 10, 12 anos, e nesses 10, 12 anos ele vem inúmeras vezes na mangueira. Então a ideia é a gente treinar os nossos terneirinhos, os nossos bezerros, desde novinhos a passar dentro da estrutura. Hoje, a maioria das fazendas de cria, elas trabalham com uma técnica que chama IATF, que é uma técnica de inseminação artificial em tempo fixo. E quando se está fazendo esse procedimento de IATF nas vacas, essas vacas elas têm que vir na mangueira, ou no curral, cerca de 3 ou a 4 vezes em 40 dias. E os bezerros sempre vêm junto com as mães. E aí, na maioria das fazendas, se aparta as vacas dos bezerros e se maneja as vacas. E os bezerros ficam na espera. Então, o que a gente começou a fazer? Já que os bezerros vêm no curral, na mangueira, a gente aparta as vacas dos bezerros e a primeira coisa que a gente faz é passar a bezerrada por dentro do sistema ali, seringa, tronco, brete, onde eles vão ser manejados depois, quando eles forem receber as próximas vacinas e tudo mais. Para que a gente faz isso? Para que eles aprendam a passar por ali, para eles entenderem que aquilo ali não tem um bicho de 7 cabeças, que é um lugar seguro, e eles entenderem também que a saída é para frente, onde é a saída. Porque a primeira vez que eu vou passar os terneiros ali, como eles não conhecem o caminho, normalmente é um ambiente mais escuro, estreito, eles já ficam mais nervosos por ser algo novo. Adrenalina sobe. Exato. E além disso, tu imagina, o animal ele tá andando, de repente tu fecha uma porteira na frente dele, porque provavelmente você conta
teve o outro na frente, e aí o animal ele não entende por que você fechou a porteira, ele começa a voltar para trás. E os terneiros, por serem menores, muitas vezes eles conseguem virar ali no tronco ou no brete, e aí fica aquela confusão. O bezerro começa a voltar e acaba sendo um manejo extremamente estressante, não só para os bezerros, como para as próprias pessoas. Tem como a gente calcular o grau de inteligência de um bovino? Eu não sei te dizer o grau de inteligência. Comparado com outro animal, o que eu posso te dizer é que eles são tão inteligentes quanto os cavalos, e que se você for escolher uma categoria para você investir, como a Lulude disse, investe nos bezerros, nos terneiros. Por quê? Porque eles são novos, é igual criança. É igual criança. Pode, claro. É o seguinte, hoje na minha fazenda também eles estão fazendo o mesmo manejo em cavalos, e está dando muito resultado. E está funcionando da mesma forma? Eles são já obedientes? Já é uma espécie de adestramento primeiro, assim, um primitivo adestramento nos animais? Eles ficam muito calmos, os animais ficam muito calmos. A mansidão é impressionante. E eles ficam calmos? Eles entram no brete e tomam a medicação sem nada, sem pôr um cabresto, sem amarrar, sem nada. Bem tranquilo mesmo. Isso tudo é por causa da confiança que você falou, Adriane, que eles adquirem essa confiança com o ser humano? Na verdade, eles entendem que o ser humano é o líder deles e que eles confiam na gente, entendeu? A gente não está ali para fazer nenhum mal aos animais, eles entendem isso. Perfeito. A gente adota sempre essa postura de liderança e mostrando que a gente é confiável. E a mesma coisa com o gado e com os cavalos. Eu lembrei muito do Border Collie, né? E desses cães de pastoreio. A técnica tem alguma coisa a ver também com o princípio que os cachorros usam? Sim, é interessante falar isso, porque se tu observar um Border Collie trabalhando naturalmente, instintivamente, por exemplo, um Border Collie que nem foi treinado, mas como ele chega num gado instintivamente, o Border Collie ele trabalha de forma muito semelhante à nossa técnica, ou seja, ele trabalha com a frente do lote. Tu não vai ver um Border Collie instintivamente chegando num lote e indo lá para trás tocar o gado. Não, você vai ver que ele vem para frente, ele desponta o lote, assim como a gente trabalha também. Às vezes a gente, quando vai treinar os nossos cães, a gente acaba, ensinando os nossos cães a contornar o lote e tocar o gado por trás. Mas não é o instinto mesmo dele. Então tem muita coisa em comum, sim. O Border Collie está o tempo inteiro observando o comportamento do bovino, assim como nós. Em relação a essa questão de eu ser mulher trabalhando ali num ambiente extremamente masculino, eu nasci e fui criada na fazenda. Meu pai, ele sempre me levou para trabalhar com gado, sempre me levou para sair a cavalo. Ele nunca falou que eu, por ser mulher, eu devia, por exemplo, ficar em casa, ou eu devia ajudar minha mãe em outra coisa. Enfim, ele sempre me estimulou a ir trabalhar junto com ele e nunca falou nada que eu era, por exemplo, diferente da turma que estava ali trabalhando no campo. Então, para mim... Nunca te disse assim, isso menina não faz? Não, jamais. Muito pelo contrário. Ele sempre me estimulou a estar junto com ele trabalhando. Então, eu acho que isso ficou realmente em mim e eu nunca me senti diferente. Então, assim, eu quando eu trabalho com as equipes, com os peões nas fazendas, eu trabalho de igual para igual. Então, quando você me pergunta, tem diferença de eu ser mulher? Para mim, não tem diferença nenhuma. Se alguém vê diferença, eu nem percebo. Porque te fazer uma pergunta. É igual. Tem diferença de ganhar respeito de homem e de ganhar respeito do gado? O que eu posso te dizer assim é que as pessoas que trabalham no campo, os peões, digamos assim, ou os vaqueiros, como a gente chama mais lá pro norte, eles são pessoas que têm são muito humildes. Essa é uma característica muito marcante em todos eles. Então, assim, às vezes as pessoas têm essa expressão que eles são turrões, são machistas e tal, mas não, na verdade eles são muito humildes e realmente às vezes chega alguém de fora que tem muitas vezes muito menos experiência do que eles ali na lida e ensinar eles, eu estou falando de ensinar entre aspas, porque eu sempre digo que complementar, eu não estou lá para ensinar eles, eu estou lá para mostrar para eles uma forma diferente de trabalhar, até porque a maioria deles já conhece muito bem o comportamento do gado, porque eles convivem muito com o gado.
Então, o que eu faço é mostrar para eles que eles podem usar esse conhecimento que eles têm de gado a seu favor na hora de trabalhar. Mas, enfim, chega essa pessoa lá e eles têm, quando eles veem que a pessoa está ali, trata eles de igual para igual e que sabe o que está falando, eles abraçam a técnica, como a Lulude disse, né, dos funcionários dela no final do dia. Eles adoraram a técnica e tiveram essa humildade de falar, pô, que legal, vamos fazer. E foram lá e deram um show e trabalharam de forma, desde a primeira vez, né, muito bem na mangueira. Por quê? Porque eles conheciam gado. Então, assim, não tem mistério. Às vezes as pessoas acham que, por ser nada nas mãos, é algo diferente, é algo estranho. Mas não é, né, Lulude? Os meninos lá no primeiro dia pegaram super bem a técnica. Claro, foram evoluindo com o tempo, mas logo no primeiro manejo eles já pegaram muito bem pela essa experiência que eles já tinham com o gado, certo? Como é que você se vira aí, Lulude, com essa turma? Você deve ter bastante uma peonada grande aí para... Você tem quase 5.000 cabeças de gado aí na fazenda para administrar. Tem que ter peão, né? Realmente não é fácil ter uma turminha boa. Não são muitos, mas nós estamos com uns 6 a 8 peões lá. Mas assim, eles são, como a Adriane falou, assim, humildes. Eu tenho a sorte de ter uma turma muito de índole boa e são amigos entre si. A gente trabalha em dupla e faz o revezamento da dupla e está dando assim bem certo nesse sentido. E o que eles gostaram muito assim desse aprendizado também todo, o bem-estar para eles também, e eles viram essa melhora. Então por isso também que eu acho que eles abraçam a causa. A ideia, claro. Entendeu? Certo. Porque eles viram que se vê assim, por exemplo, mesmo na maternidade, que a Adriane acompanha, que eles vão a campo, que não é só dentro do curral que ela trabalha com eles, ela vai no dia a dia do serviço. E acabaram assim os problemas com acidente, a parte, até, por exemplo, assim, os alforjes. É o Ford que fala aí, Adriane? É o Ford, é o mesmo termo, sim. Para eles levarem a parte do medicamento, os primeiros socorros. Sim. Ela deu uma ótima orientação para eles, então assim, nós estamos assim, muito satisfeitos, mas assim, muito mesmo. Que maravilha. Lulude, conta um pouquinho de ti. Realmente eu também nasci e cresci numa fazenda, mas aqui no interior do estado de São Paulo. Sim. Depois eu sou formada, sou economista, eu fiz depois, mais tarde, eu fiz uma administração rural, uma pós na GV aqui em São Paulo, e quando me casei, vim para São Paulo e fui trabalhar numa transportadora, onde fiquei por uns 25 anos. Por isso que eu faço a parte da gestão financeiro, administrativo da fazenda, é bem por minha conta. Esses programas de computador, eu faço toda a parte do gerenciamento. Ou seja, tu estás naquele índice de que 30% hoje da gestão das propriedades rurais brasileiras estão nas mãos das mulheres. Tu faz parte desse índice, então. É verdade, porque... E também eu acho que a mulher, ela é mais jeitosa, né, para lidar com papel. Eu sou bem organizada, acho que a transportadora me deu uma base muito boa de organização, e porque tinha muitos escritórios, então fica fácil na parte da administração. Eu gosto de ensinar as meninas quando estão assim trabalhando comigo. Eu tenho lá funcionária mulher, acho que a gente tem que colocar, faz parte, a mulher faz 2, 3 coisas juntos, claro. Né? Você sabe disso. Então, também já qual é o seu desafio aí, Lulude, na propriedade, ainda que você que você almeja ainda resolver ou alcançar? Olha, hoje o nosso intuito, nós queremos melhorar ainda a gente trabalha com genética, né? Então, os resultados nossos do IATF, a Adriane está nos ajudando bastante para a gente melhorar muito ainda estamos caminhando e buscar um resultado melhor do que a gente já está, nós estamos com um resultado bom, mas você sempre quer o melhor. Claro. Sempre procurando aumentar mais, o nosso intuito é aumentar mais o rebanho. E então nós estamos caminhando para isso agora no momento. Bacana. Adriane,
Essa tua técnica pode ser usada com as pessoas também? Tem muita gente que me pergunta se serve para educar os filhos também. Então, o que tu tem a colar? O que tu tem a dizer aí pra gente encerrar o programa? Quem quer usar essa técnica de nada nas mãos para educar as pessoas que estão até a nossa volta, que a gente possa melhor aproveitar elas nos aproveitarem a partir dessa técnica corporal. Eu acho que a linguagem universal do reino animal é a linguagem corporal. Então, a gente fala muito com o nosso corpo o tempo inteiro. Então, quando a gente começa... Antes eu não observava tanto isso, mas quando eu comecei a observar a minha linguagem corporal, quando eu estou conversando, passando as instruções para o gado, digamos assim, eu comecei a observar essas mesmas posturas nas pessoas. Então, por exemplo, quando você está agressivo, quando você está nervoso... Desviando. Exatamente. Então, na verdade, os conceitos são muito, muito parecidos. Então, a gente vai adquirindo essa sensibilidade com o gado e começa a perceber que com as pessoas não tem muita diferença. Muito bem. Quero agradecer. Fala. Eu queria só, dividir aqui que a Lulude, comentou algumas coisas e toda vez que eu vou lá eu também aprendo muito. Eu sou super admiradora do trabalho que eles fazem lá. Tanto ela quanto o esposo dela, o Ciro, que é uma pessoa assim, nota 10 também, que eu adoro, que me diverte muito quando eu tô lá. Para mim é sempre um prazer ir para lá. Mas Quero ir lá coisas... também, Lulude. Quero ir. Vale a pena. Vale a pena. Mas ela realmente dá um feedback muito bom, ela ensina muito bem, sempre levando novidade, não só no campo, viu? Alessandra, nossa, me ajuda muito. Claro, também ensinando a como lidar com linguagem, por meio da linguagem corporal com os outros, deve ser uma maravilha, né? Mas o que eu queria dividir é que, assim, uma das coisas que eu aprendi, com a Lulude, que eu tirei como lição para mim, principalmente esse companheirismo que ela tem com o marido dela. Então, às vezes, por exemplo, o trabalho que ela faz da gestão financeira, não necessariamente ela precisaria estar lá na fazenda fazendo, mas ela vai pelo companheirismo, por estar junto com ele também, porque ele precisa estar mais no dia a dia por fazer a gestão, da cumplicidade, operacional, cumplicidade é importante. Exato. E também percebendo que lá de fora ela não consegue ter a real ideia do que acontece dentro da fazenda. Então, para te ter os números da fazenda na mão, você tem que estar na fazenda também, você tem que ver o que passa lá dentro. Então, isso eu aprendi. E outra coisa é justamente a relação que eles têm com os funcionários. Então, assim, a equipe lá não tem funcionário novo, a equipe de muito tempo, não muda. Então, assim, esse relacionamento que eles têm com os funcionários é um baita exemplo, porque hoje o que eu mais escuto por onde eu ando porque mão de obra é difícil, porque peão não para, porque eu não vou treinar a minha equipe, porque amanhã a pessoa sai, eu treinei, ela saiu, e por aí vai. E a gente percebe muito bem que isso está relacionado não é ao funcionário, é ao proprietário. Não é o funcionário que não para. Eu acho que a gestão são também, a gestão realmente. A gestão é fundamental, né? Ajuda. Exatamente. Muito bem, meninas, que programa rico que a gente teve hoje. Quero muito agradecer a presença de vocês. Lulude, obrigada por tua participação, por tua disponibilidade, por estar aqui no Campo e Batom. Volte sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas só que você não perguntou o horário que eu passo batom. Mas então fale agora, imediatamente. Quero saber tudo sobre... em primeiro lugar, como é que tu cuida a tua pele, como é que tu cuida o teu cabelo. Tu tem tempo... A maioria da mulherada que vem aqui diz assim, porque sempre deixa em terceiro plano se cuidar. Como a Lulude cuida... Eu já levanto de batom, pode perguntar para a Adriane. Muito bem, agora tu vai ter que vir pessoalmente aqui no programa do Instagram para todo mundo te conhecer ao vivo e a cores. Show, Lulude. E o que tu recomenda para as mulheres hoje que estão à frente da gestão, que estão deixando sempre em terceiro plano, às vezes, se cuidar de si, da sua vaidade, sabe? De mostrar que é mulher, porque há coisas características de mulher. O batom é uma característica da mulher. Que recado tu deixa para essas mulheres que estão deixando em quarto plano ser mulher na hora de estar à frente de uma propriedade? Olha, eu acho assim, primeiro, a gente precisa se gostar de si própria. Em primeiro lugar, porque a nossa vida passa muito rápido e a gente tem que aproveitar. E então é esse momento que você, nem que seja para você levantar um pouquinho mais cedo, levanta meia hora mais cedo, mas já começa assim,
se arrume, faça o batom. Eu gosto, realmente, eu me arrumo, eu gosto de estar assim, em ordem. E eu acho que essas meninas hoje também que estão entrando muito de cabeça, e elas não podem esquecer elas mesmas, né? Exato, concordo. Assim, eu sempre digo, né, Luludi, depois que caiu tudo, é mais difícil levantar. É importante segurar tudo enquanto tá... enquanto tá novinha. Ótimo. Eu acho que é importante usar protetor solar aí, usar proteção nas mãos, no pescoço, o chapéu e muito protetor solar, porque a nossa atividade, a gente está sempre no sol, sempre. E o sol, ele pode ser um veneno aí para nossa saúde e para nosso físico, né, para nossa pele no futuro. Então eu uso luva, uso lenço, uso chapéu e uso protetor sempre. E você, Lud? É verdade. O lenço é imprescindível lá para nós também na fazenda. Aprendi com a Adriane o lenço. Como você usa o lenço aí? Como é que você faz? Eu agora, no momento, estou com ele enroladinho aqui no meu pescoço. O lenço é importante para não queimar essa região. Exato. Mas além de esquentar, ele protege. Ele protege do sol, porque mesmo você estando na caminhonete, sem você querer, às vezes você esquece de passar o protetor. Claro. É um lugar que você esquece. Agora, detalhe, não se esqueçam também do exercício físico e da nossa bike, né, Adriana? Pois a gente tem mais esse gosto em comum, a gente anda de bike, nós duas. Aí quando Pela fazenda? Aí quando eu vou pra fazenda, ela me empresta uma bike e nós damos uma pedalada também. Ah, que maravilha. No sul aqui já não é muito possível, tem muita oscilação aqui, não é tão planície. Não, mas lá também a gente pega uns morrinhos bons, né, Lulude? Não é só planinho, não. É trilha mesmo. Puxa vida, parabéns, meninas. Exemplo de quem se cuida, quem cuida do conhecimento para os próximos e quem cuida do que é seu para aquele velho ditado, né? Quem cuida do seu jardim para atrair as borboletas e fazer com que tudo cresça, né? O que está na sua volta e multiplique e seja próspero, né? Obrigada pela participação de vocês. Lulude, muito obrigada pela participação. Volte sempre a esse programa. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. E você, Adriane, também volte sempre. Os nossos microfones estão abertos para você. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui, podendo dividir um pouco da nossa experiência aí com a turma. E conta comigo também. Precisando, estamos por aí. Isso aí. Você que escutou nosso programa agora, passe agora um WhatsApp 999 14 9221, prefixo 51. Faça sua pergunta, dê sua sugestão, comente, vá nas redes sociais do Campo e Batom, fale mais sobre você. Te esperamos no próximo programa. Até lá!